Vamos lá para a receita que a gente ganha mais. Olha que lindo este bolo, Guta. Você é especial demais. Seja bem-vinda. E me conte, é um bolo fácil de fazer? Bem facinho de fazer. E você recheou com o que esse bolo? Com carne seca e queijo. Uau! E aí essa cor bonita é porque tem um queijo em cima também? Na realidade é uma conjunção de recheios, né? E na hora que você põe ele para assar, ele dá essa cor bonita assim. E aí mais do que um bolo salgado, que já é algo diferente, aqui você fez um bolo salgado com fubá, então não tem farinha de trigo, você utilizou o fubá. Não, nós colocamos, eu usei 3 tipos de farinha. Eu estou usando a farinha de trigo, o fubá e o amido, para equilibrar. Porque quando você coloca só o fubá, é aquela história. Ou eu coloco muito fubá e muito líquido para ele ficar cremoso, ou eu coloco só o fubá e ele fica aquele bolo seco. Então aqui a gente tem o azeite, né? Ou óleo. E é uma sugestão, certo, de recheio? Porque é um bolo que combina muito bem com o que tiver na geladeira, não combina, Guta? Eu acho que a dica é essa, numa plena segunda-feira, sabe tudo aquilo que sobrou na geladeira? A gente coloca nesse bolo. Até a sobra de carne do domingo, Sim, né? a sobra da carne desfiada, ou frango. Se fosse o frango, eu poderia estar colocando milho, pôr um requeijão também, ficaria legal. Então aqui a gente dá uma pré-douradinha aí na cebola, tá? Aqui eu já tô com a carne seca, ó, a gente já cozinhou. O que você fez com a carne seca? Eu dessalguei, né? A gente dessalgou e tirou toda aquela gordura, tá? A gente tem uma no mercado que você compra ela VAP, que ela já vem sem a gordura, só que ela é bem mais cara. É mais do que o dobro. Você vai pagar em torno de quase 60 e pouco. E quando você compra para você dessalgar, é em torno de 30, 34 reais. E aí você faz como essa dessalga? De um dia pro outro? Eu deixo um pouco na água de um dia pro outro. E aí eu troco, né? E aí eu ponho um pouquinho para ferver para tirar aquele cheiro, né? Na panela normal você ferve? Normal. Eu sempre tenho na minha casa, assim, eu deixo, quando eu compro, eu já dessalgo, já congelo. Que aí se eu quero fazer alguma coisa, eu já tenho, sabe? Isso é tão prático, né? Bem quando a gente tira um dia pra cuidar das proteínas, do frango desfiado também, acelera. Eu brinco os que assim, preparos. eu vou na feira, eu já trago todos os legumes, já pico, já cozinho. Cozinho, congelo aquelas legumes para fazer sopa, sabe? Eu acho que fica bem mais prático. Aí quando dá vontade, você ir na geladeira e pegar e fazer, né? Faz rapidinho. Então agora a gente deu uma murchadinha, que é só para dar uma pré-murchada, porque vai assar, né? Aí aqui eu coloquei, a gente vai colocar, eu coloco um pouquinho do cheiro verde nele, tá? Para dar um... Gostosa essa combinação. O cheiro fica muito bom, pena que não dá para passar, né? Então, mas o pessoal só de ver a imagem já sente, né? Eu falo que é aquele aroma que acorda o vizinho, né, Sandrinha? Eu posso congelar, porque eu sei que o pessoal vai perguntar, que o pessoal adora perguntar se congela. Se for congelar, aí eu vou entrar com mais farinha e tirar o amido. O amido não pode congelar. Porque o amido, ele junta água, né? Ele cria água e azeda com mais facilidade. Com a quantidade que você colocou de amido, eu coloco farinha de trigo. Isso, já coloca na farinha, tá? Então aqui a gente já deu, né? Vou dar pra Sandrinha pra ela deixar pra esfriar pra gente. Obrigada, Sandrinha. Obrigada. Aí aqui ela vai me dar o bol. E aí nós vamos começar aqui, ó. E é na mão, né? Não precisa nem de liquidificador, de batedeira, de nada. Eu gosto de fazer... O pessoal tem mania dos liquidificadores, né? Eu substituo sempre o liquidificador. Eu acho que quando você faz bolo, até aqueles bolos da vovó, quando você faz ele com claras e neve, ele fica mais alto e mais fofo. E sabe o que eu acho? Quando eu leio torta prática, se ela tem liquidificador, eu já não acho ela tão prática assim. Porque dá tanto trabalho lavar, né, liquidificador. No bolo é mais fácil. Então, ó, sempre começando com a parte líquida, né? Deixa eu dar uma... Os ovos, o leite e o óleo. Eu já vou pegar. Então, aqui a gente vai entrar com a farinha, o amido, o fubá. Olha que prática, Pan. Super prática. É aquela que você vai fazer, né? Não, com certeza. Já tô me vendo aqui, Guta. É o tipo de receita que eu gosto. E pra mim é receita de jantar.
No jantar eu não gosto tanto de arroz, Sim, feijão, sim. sabe? Eu gosto mais de torta, de bolo. Eu falo que na minha casa também é assim, sempre tem uma quiche congelada, porque aí a gente chega à noite e tá cansado, né? Aí come com uma salada, não é? Isso. Gostoso. Lemon pepper que você colocou? Isso, lemon pepper. Eu gosto muito de lemon pepper. O pessoal gosta muito daquele chimichurri, né? Mas eu sou muito amiga do lemon pepper. Ó, olha que massinha bonitinha, ó. Linda mesmo. É porque não precisa nem pôr no liquidificador, nem na batedeira, sujar todas aquelas coisas lá, né? E você coloca fermento também? Sim, a gente vai colocar já já. Eu dou uma pré-misturadinha, né? Esse bolo fica desse tamanho aqui? Sim, desse tamanho. Forma com furo no meio? Isso, o número de 24 de diâmetro, tá? É que essa é bem alta, né, Sandrinha? É bom, ela é menor embaixo, fica bonito o bolo. Essa daí é de 20, né? De A minha é de 20? 24, mas essa é mais alta. Então ela dá certinha. Ó, aí aqui a gente tem o fermento, que é aquele fermento para bolo, né? E você mistura tudo de uma vez só? Não, Ou você agora faz nós vamos ter uma camadas na surpresinha. montagem? Eu posso fazer ou ele em camadas, ou a gente faz como eu vou fazer aqui. Eu coloco metade do recheio na massa e dou uma misturada. Aí quando vai pra forma, eu coloco em cima, pra ficar essa parte bonita. Ah, você Esse é cobre o com o pulo do recheio. gato. Olha que É. bonito que fica. Nós vamos entender na prática. Isso, Eu fica achei mais que esse fácil. recheio subia. Não. Você coloca por cima. Coloca por cima. Então a gente coloca metade desse recheio. Você viu, ó, tô usando tomate. O tomate eu tirei a semente, tá? Pra quê? Pra que ele fique melhor pra gente fazer. Aqui a combinação que eu coloquei, pô, ó. Eu coloquei tomate, a cenoura. Aqui eu tô usando queijo mussarela, mas pode ser um queijo coalho, se quiser também. Pode ter um queijo meia cura. Aqui estamos usando ervilha, azeitona picada, orégano e cheiro verde. Posso colocar um queijo cremoso também nesse bolo? Pode também. Aí a minha sugestão, quero colocar um queijo cremoso, na hora que eu tô com ele na forma, eu venho e injeto na massa crua. Que aí quando cortar fica aqueles pedaços com aquele queijo, tá? Perfeito. Então, ó, tá vendo? Ó, olha que massinha. Muito bonita essa boa, massa. ó. Tá vendo? Agora a gente vai entrar com as claras e neve. Você dá pra mim, Sandrinha, por favor? Então você bateu as claras na batedeira, né? Obviamente. Até dobrar de tamanho. Isto, Mas o restante você prefere seguir na mão. isto. Então é uma massa que fica levinha também. Fica bem levinha. Você já eu fez não esse tenho bolo, Sandrinha? Furo, não tenho forma de furo no meio? Faz uma retangular. Funciona também. Ai, não tenho forma retangular, tem um refratário. Faz um refratário. Não pode deixar de não fazer, né? É uma receitinha que dá pra fazer ainda hoje, né, Pô? Com certeza. Super. Bem Eu já prática. fiz, mas eu nunca fiz com essa mistura de farinhas. Achei Eu interessante. também achei interessante, três tipos de Três, farinha. né? Fubá, E outra coisa amido. também legal, posso fazer nas marmitinhas para vender agora em festa junina, né? Que o pessoal faz agora bastante festa junina e é uma ótima sugestão, porque você só vê bolo doce, bolo Sim. doce, bolo doce. Ó, a receita tá passando aqui embaixo pra você que tá chegando agora, Olha, tá? olha aí, E ó. no QR Olha que Code massinha você tem bem, acesso a bem ela. líquida mesmo, tá? Líquida. Por que que a gente não põe muita quantidade de recheio, senão a massa pesa? Aí o recheio vai todo para baixo. Tem que tomar Certo. muito cuidado com isso. Porque às vezes fala que quer uma coisa bem recheada, aí coloca muito. Aí quando você vira, ele tá todo o recheio embaixo e dentro da massa não ficou nada. Você viu que ele ficou na massa inteira aí no Sim, nosso, né? sim. Por isso. Então vamos usar esses truques pra Então, que ó. você consiga esse resultado. Vamos colocar a cenoura, deixa só um pouquinho pra gente pôr em cima. A Rosana te pergunta se polvilho funciona no lugar do amido também. Nunca fiz, Rô, mas a gente pode, se você fizer o teste, manda pra nós, pra falar Depois como é que conta pra ficou. gente. Nunca fiz. Vale, né? Vale experimentar. A gente tem que, eu falo que é legal é isso, eu falo sempre às minhas alunas. A gente dá o pulo do gato, aí o pessoal pode criar em cima, né? Porque se eu não tenho uma coisa, aí é sempre assim, eu sempre falo. Na cozinha a gente tem um livrinho de teste. Aí eu substituo, eu não posso retirar o ingrediente. A gente tem que substituir esse ingrediente que eu estou substituindo, ele tem que trazer uma benfeitoria para minha massa, tá? Aqui a gente vai colocar o sal. E aí olha, tá? testa e vai pensando se funciona ou não. Isso. Eu substituí uma vez o amido pelo polvilho pra engrossar.
Não, o polvilho pelo amido. E ficou com gosto residual. Pra engrossar creme, sabe? Então. Não deu certo, mas é que no meu caso tinha acabado Ah, entendi. o amido. Aí eu falei, vamos de polvilho, vamos ver se A dá nossa certo. carne, Sam. É. Que a gente adora inventar, né? Eu brinco com as alunas que eu fico assim, em aula eu tô sempre com a apostila do lado. Por quê? Porque a gente em casa nunca faz com receita. A gente tá verdade. sempre mudando. Eu nunca faço o mesmo bolo. Cada vez que eu faço um bolo, eu faço ele diferente. E quem nunca começou uma receita e descobre no meio dela que tá faltando alguma coisa, não é? Qual é um é o maior clássico. desespero de uma confeiteira? Você pensa em fazer uma coisa, vai olhar na geladeira, não tem Não tem. ovo. Ovo e fermento, gente. Farinha não pode faltar na nossa casa. É verdade. Ó, deixa esse pouquinho aqui que a gente vai usar. Ó, tá vendo, ó? Então aqui você coloca metade do recheio nessa massa. E o restante Mais por da cima. metade, né? Tá. Aqui eu já tô com ela untada, tá? Deixa eu só pôr de assim pra gente não correr o risco de fazer os memes, né? A Nair te pergunta se funciona utilizando o ovo inteiro, sem bater as claras. Acho que sim, é que assim, eu faço aquilo que eu falei. Quase toda receita o pessoal coloca os ovos inteiros, né? Eu gosto porque eu acho que as claras em neve deixa ela mais macia. Mas dá sim, pode fazer. Pode fazer sim. A Norma te pede uma sugestão de recheio vegetariano. Ah, sem a carne? É, sem carne. O que que você Poderia faria? ser de abobrinha, com Gostoso. queijo, fica gostoso. Posso fazer de berinjela Uma seleta, de também, repente. seleta também. Ah, posso entrar com espinafre, alho poró. Todas Tudo essas funciona. Coisas. Tudo funciona. Tudo é aquilo que eu funciona. falei, né? Todos os restos do ontem, né? Que a gente fala. Reston de ontem, Nani. Reston de ontem você coloca Vai aqui. ficar ó. mais chique, vai né, dar Pan? bem, vai dar bom. E se não for vegano, for só vegetariano de queijo, vai ficar uma delícia também. Sim. Ó, vou dar uma dica do queijo também, tá? Que vocês viram que eu não coloquei o queijo. Eu coloco depois. Eu vou colocar ele agora. Ele afunda um pouco? É. Ó. Quanto tempo assando? Mais ou menos de 25 a 30 minutos ou até ele dourar. Dependendo do forno, eu ponho numa temperatura de 28 graus. Olha a Pan, tá vendo? De 280? Não, 180. Até que você falou 28 graus. Aí eu tentei ir no 280. Eu que falei errado, desculpa, gente. Olha, depois de uma semana de feira, né? Você sabe que eu tava trabalhando naquelas feiras de gastronomia. E eu tava de férias, Ai, temos que vida desconto. boa. Não é, Sandrinha? Que Então, vida 180 boa. graus. Isso. 180 graus. Nós estamos ainda agora que eu estou voltando ao normal. Eu estava em feira desde domingo passado. Trabalhando muito, né, Guta? Muito. Foi muita gente, muito legal, gente. Essa feira é muito boa, pessoal. Conhecer novidades, lançamentos, E né? em breve nós vamos compartilhar aqui como foi essa feira também, porque o Felipe Vidal foi por lá. E aí nós teremos uma matéria especial. Ai, que lindo, fica super bonito. Aí, se quiser até fazer um desenho, sabe? Pega um cheiro Mas verde. essa parte é a base da forma, Sim. né? E isso desce, esse recheio? Não. Aí Ele depois vai você ficar inverte. assim, ó. Depois você inverte. Você É. desenforma e vira. É isso? É, eu viro ele e depois coloco ele pra cima, Tá. assim. Porque nas lojas de bolo, você vê, eles vendem sempre de cabeça pra baixo, né? Eu já gosto dessa parte, eu acho que fica mais bonito. Eu acho que acaba escondendo um pouquinho, né? É, porque é a parte que você decorou, né? É. É isso que a gente quer ver. Então, 180 graus até dourar, mais ou menos uns 30 minutinhos. Aí a gente põe umas carninhas aqui também. Sucesso, hein, Guta? E aí faz umas brincadeirinhas aqui com o cheiro verde. Muito fácil. Várias ideias, hein, Sandrinha? Turma Não. sugerindo frango, deve ficar uma delícia. Fica ótimo. Atum, deve ficar muito bom Atum. também. Atum ficou uma delícia, eu acho. Muito bom. E é bem legal porque é uma coisa simples de fazer, porque assim, eu falo que às vezes na culinária as pessoas se preocupam muito em fazer uma coisa muito chique, né? Mas na realidade, o fácil é muito agradável. Porque a gente tem que fazer com aquilo que a gente tem, né? E às vezes você vai gastar um monte de coisa e às vezes não agrada as pessoas. E não é sobre E ser o chique, é sobre ser gostoso. É, o simples hoje se torna melhor e você consegue agradar muitas mais pessoas, né? Com certeza. Ó, agora aqui, ó, dá pra ver? Olha como ele fica bonito, ó. Belíssimo. Agora é levar pro forno. Vou dar pra E Sandrinha nós temos levar. um prontinho já pra desenformar. Já. Você untou, certo? Sim, untamos. Já tava com a forma untada, tá, gente?
Agora a Tem um gente vai quentinho? virar o Vamos nosso tirar esse quentinho. quentinho? Você Ai, quer- tá ali, ó, Vamos? lindão. Quer ajuda? Tô aqui, Guta. É que ela veio, eu pensei que ela ia querer tirar. Não, imagina que eu vou tirar a sua obra. Não. Não, pode tirar. Eu sei que você gosta de cozinhar também. Ai, eu adoro uma cozinha. Já já a gente vai ver o Bento de roupinha de Ai, chefe. eu não vejo a hora. Ele tem já uma dominha. Ai, então, tá vendo? Vamos virar? Vamos. Ela gosta de pegar aí. Aqui, ó, pega esse aqui, ó. Pra você virar. É, porque é mais fácil. Você Não. desenforma com ele morno? O bolo morno? Dá. Dá pra desenformar? Dá. Aí aqui, ó. Você quer outro prato? Ai, nem Não, precisa. precisa. Que lindo, hein? Nossa! Se fosse eu virando, Guta, teríamos aqui um desastre. Ainda bem que você existe. Tá. Fofinha de tudo, hein? Ó, bem macio, tá vendo? Uma fatia bem suculenta, Olha ó. isso. Lindo. Ó, Aí vem a aqui gente pertinho, só coloca pra umas mostrar. Ó. caninhas aqui, ó. Pra ficar assim em cima, pra decorar. Espetacular. Cheirinho Vejam, bom, hein? a união das 3 farinhas, né? Olha isso. Fofinho de tudo. Olha. Ai, Nossa, meu Guta. Deus. Como é Parabéns. bom. É muito bom. Amei. E é leve. Então talvez dê certo sem a clara em neve, mas vai ficar uma massa mais pesada. Sim, as claras e essa junção das farinhas é que fez ele ficar essa massa macia. Nossa, muito gostoso. Ela fica aerada, super. É. a massa. Deixa eu tentar Fica. mostrar aqui Vai ó, pro pessoal de derretendo na casa, ó. boca. Eu vou cortar aqui ao meio pra vocês verem. Ela é bem aerada mesmo, ó. Olha isso. Delicioso, Guta. Parabéns. Que bolo bom. Muito bom mesmo. E que mesa linda, mulher. Olha isso, que fofo. Trufinha de milho. Mostra, É trufinha, Guta. isso? É. É uma Coisa linda. espiguinha de milho, ó. Eu tive que segurar o Thiago, ele já queria comer. Antes do bolo salgado. Eu entendo você, Ti. Então, eu tive que Eu segurar entendo você, ele. Ti. E eu tive Segura. que segurar o Vanucci, que queria comer esse aqui, ó. Ai, que Aquele bombom de delícia. Sabe? morango. Aquele que tem um moranguinho dentro. Não, e a decoração que você fez ali também, olha, dos Aqui é milhozinhos. pão de mel, Ah. ali é trufa, que é um quadradinho de paçoca. Ai, que Nossa. gostoso. E aqui são as quiches, né? Eu tenho uma de palmito, tenho uma de alho poró e uma de peru. Minha avó ia falar E pra gente aqui é comer o salgado bombocado. primeiro e depois o doce. Tira, Aqui é tira o olho do bombocado. doce. Eu sou bocado. aquela que vou a um restaurante, já corro pra última página pra ver o que tem de sobremesa. sobremesa. E aí eu Dois. escolho meu prato principal de acordo com a sobremesa. 2. Eu faço isso. Juro que eu faço isso. Né? É, você Eu tem que já- escolher o prato pra ver se vai caber a sobremesa. Tem que Exato. calcular Olha isso, lá, né? Pamela. Senão não É um sobra. planejamento. Ah lá. Ô, Thiago. Ai, Ti, que vontade que me deu também. Não me faz Morde, vontade, né? Já Ti. começou, agora morde. Ai, que lindo. tem morango no meio. Não dá pra devolver. Não dá. Não dá nem pra Eu dividir. vou te acompanhar aqui, vou deixar o lado do meu bolo aqui, ó. Pronto. Olha, @Augusta_Nani. @Augusta_Nani.